Fala rapaziada, passando aqui no comecinho do vídeo só pra avisar que de novo esse projetinho saiu um pouquinho da minha ideia. Eu achei que ia ser um vídeo ali de 30, 40 minutos sobre um joguinho de luta e o vídeo acabou ficando aí com 1h e tantos. Então eu tô aqui no comecinho do vídeo pra lembrar pra você, caso você goste desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, deixar o hypar que ajuda bastante, eu sempre esqueço de pedir. E além do mais, como o vídeo tá muito longo, vai ter a propagandazinha agora no começo, pra depois do resto do vídeo estar de boa, tá liberado, tá? Então assiste aí se você for legal, e se você não for legal, assiste aí também, porque você tá na estreia, você é obrigado a assistir. Se você não tá vendo na estreia, você ignora o que eu falei agora, tamo junto. Mas antes do vídeo começar, você tem que lembrar pra você que o ano não acabou de começar, Ironic, para de reaproveitar o anúncio, tá? E o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios jogos é agora, já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Olha, tendo em vista que Naruto acabou já fazem 8 anos, eu acho que não faz mal a gente relembrar um pouco sobre o que era Naruto. Para as novas gerações aí que vão ver esse vídeo, saibam vocês que antigamente, quando não existia Netflix ou YouTube, a gente assistia um negócio bem arcaico e velho chamado televisão. E nessa grandiosa época houve um canal chamado SBT que todos os dias de manhã passava uma das histórias mais fodas já criadas pelo homem, Naruto. E olha, eu sei que você pode vir aqui e falar, não, esse negócio aí é cringe, não sei o que. Irmão, cala a boca. Rock Lee versus Gaara, AMV de Linkin Park Nambi. Você realmente vai vir pra cima de mim e falar que isso aqui não é legal? Sai daqui! Enfim, Naruto marcou muito a minha geração. Inclusive até já cheguei a falar aqui no canal sobre um dos jogos de Naruto do PlayStation 2. Inclusive, ó, delicinha. Mas se for pra falar de Naruto, existe um jogo que marcou muita gente e especialmente me marcou muito também, que é a saga Storm. A saga de Naruto Storm foram aí uma cacetada de jogo, desde o Storm 1, Storm 2, Storm Generations, Storm 3, Storm Revolution, Storm 4, Storm Connections. Enfim, tem jogo pra cacete da saga Storm, mas hoje eu tô aqui pra falar especificamente sobre um desses jogos, que é o Naruto Storm 2. E antes de vir alguém nos comentários falar, nossa, por que você pegou o segundo jogo e não o primeiro? Não tenho cérebro. É porque basicamente o segundo jogo, ele adapta alguns dos meus momentos favoritos de toda essa história. Então a gente tem todas essas lutas animadinhas, bonitinhas pra gente poder jogar. Esse jogo todo, mesmo sendo de 2010, ainda tem um visual que se sustenta muito bem até hoje em dia, até mesmo comparado com jogos de anime atuais. E especialmente um dos meus trechos favoritos desse jogo são os Quick Time Events. Eu sei que tem uma galera que não gosta de Quick Time Events, às vezes por achar que é um negócio meio genérico e que faz parte só de uma listinha de coisas que asiáticos têm de colocar em jogos pra galera comprar. Ah, não tem que colocar Quick Time Event nesse jogo para vender mais para brasileiros idiotas. Inclusive eu queria muito dar destaque nesse Quick Time Event aqui do novo jogo do Miles Morales, onde você tem que fazer um Quick Time Event pra ver se você vai salvar um bebê. E sim, você pode fracassar nesse Quick Time Event. Infelizmente o bebê não morre, acho que ia ser muito mais legal, ia ser uma escolha muito mais corajosa do jogo. Mas enfim, os Quick Time Events desse jogo são muito bons. Todos os bosses em geral, na verdade, são muito bons. E isso inclusive vai pra toda a saga Storm. Mas, especificamente, a gente tá aqui pra falar sobre o segundo jogo, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. E sim, o título desse jogo é gigantesco e eu não faço ideia de quem teve essa ideia. Mas enfim, Naruto Ultimate Ninja Storm 2. E logo de cara eu acho muito legal mostrar o quão esse menu é bonito. Você tem várias opções no menu e sempre que você vai pra uma opção diferente, o Naruto vai lá e fica trocando, pulando entre as opções. É muito criativo, é muito diferente. A saga Storm inteira, na verdade, sempre soube fazer menus muito bons. E mesmo que um menu bonito não seja a coisa mais importante em um jogo, é algo que honestamente sempre vai marcar muita gente quando o menu for bom. Afinal de contas, você lembra até hoje do menu de God of War 2 e esse jogo já tá aí há mais de 18 anos. Além de que, se você nunca jogou esse jogo, também é importante comentar um pouco sobre o sistema de luta dele, porque ele é bem diferente dos jogos normais de luta que vão pro 2D e até dos jogos em 3D em si. E parando pra pensar, com certeza deve ter um exemplo melhor de jogo de luta 3D que não seja Tekken. É pena que eu não ligo pra sua opinião.
E já que ele é um jogo de luta de arena, ele tem um esqueminha muito diferente. Eu até tentei gravar um videozinho pra explicar mais ou menos como era. Então, rapaziada, tamo aqui, né, pra fazer o tutorial. Caralho! Então, rapaziada, tamo aqui pra fazer um tutorial aqui pra vocês, né, desse jogo. A gente aqui tem que... A gente tem aqui, ó, socos. A gente aqui, ó... Caralho, mano. Digamos que meu tutorial não deu muito certo. Mas basicamente esse jogo aqui a gente tem os combinhos básicos de porradaria. E uma das partes mais legais aqui, ele tem vários finalizadores diferentes. Se você segurar pra cima, na hora do combo, ele vai jogar o inimigo pra cima no final. Se você segurar pra baixo, a animação vai ser derrubando o inimigo. E pro lado, ele tem uma outra animação que vai jogar o inimigo mais pra longe. E aí você tem um dos golpes especiais, que é o especial fraco. Se você carregar ele, ele vira o especial fraco carregado. E se você usar 2 vezes, você tem a ultimate do personagem, que geralmente é maiorzinho e mais exagerado. Obviamente tem mais coisa pra explicar, mas como base, essa é a parte mais legal do jogo, meter porrada no inimigo de várias formas legais. Mas enfim, mesmo gostando muito de ficar só brincando no modo de batalha, pra começar o vídeo a gente tem que ir no que interessa, que é o modo aventura. Logo de cara a gente tem que dizer que o começo desse jogo é no mínimo icônico, já que o começo da história inteira é a gente acompanhando um personagem que claramente ninguém sabe quem é, e vendo ele simplesmente destruir toda a Vila da Folha, matando um monte de personagem icônico no caminho e transformando o que deveria ser a vila numa cratera colossal. Senhoras e senhores, Storm 2. E bom, felizmente aquilo que a gente viu era só uma introdução, porque agora a gente volta pra quando a história finalmente começa. E aqui, antes de mais nada, eu sinto que eu preciso te fazer um resumo pra caso você nunca tenha visto nada de Naruto. Então não se preocupa que eu sei um jeito de explicar muito fácil pra você entender, beleza? A história começa com a gente conhecendo o Naruto. O Naruto era muito feliz e tinha paz. Logo em seguida, os pais do Naruto morrem e um demônio raposa de 9 caudas é aprisionado dentro dele. Mesmo demônio esse que há 5 dias atrás tinha acabado de destruir toda a porra da vila que eles moram. E todo mundo da vila sabe que o demônio tá dentro do Naruto. Então todo mundo odeia o Naruto. Anos se passam e ele resolve que quer se tornar um ninja. Então ele vai pra escola e entra pro time 7, onde tinha ele, a Sakura, o Sasuke e o Kakashi. E aqui é bom dizer, os pais do Naruto estão mortos, os pais do Itachi são mortos e foi o irmão dele que matou. Todo mundo que o Kakashi conheceu tá morto também. E a Sakura tá de boa, ela tem paz ainda. A história do anime clássico é esse time 7 todo se juntando e se conhecendo melhor e enfrentando vários ninjas muito fodas. Até que em um momento aparece um maluco chamado Orochimaru, que tem uns poderes de cobra lá muito foda. E o Orochimaru faz o Sasuke instalar League of Legends, fazendo com que assim o Sasuke fique amaldiçoado. A partir desse momento que o Sasuke tá amaldiçoado, ele tá buscando por mais força pra poder matar o irmão dele que tinha matado a família dele. Então ele resolve fugir com o Orochimaru. E nisso, Naruto fica muito triste, porque ele não conseguiu salvar o amigo de ir pro lado do mal. Aí ele começa a chorar, dizendo que ele é muito bosta, até que aparece um homem sapo, que é o Jiraiya. E o Jiraiya fala, eu vou treinar você. Aí eles vão lá pra uma montanha que tem um monte de sapo e ficam 3 anos treinando. E agora sim, é aqui que esse jogo começa. Aonde a gente justamente vê o Naruto voltando pra vila depois de 3 anos que ele passou treinando com o Jiraiya. E até por isso, justamente todo esse comecinho é o reencontro dele com a galera da vila e percebendo como tudo mudou em 3 anos. Logo no comecinho mesmo, a gente já reencontra com a Sakura, que era uma das principais amigas do Naruto, e esse reencontro que eles têm é bem legal, mas o Jiraiya fala que eles têm que logo reencontrar com a Tsunade, que é a líder da vila. O Naruto tenta meter um miguezão pra poder dar uma voltinha enquanto isso, mas o Jiraiya fala que a coisa ali é meio séria. Então a própria Sakura fala que vai acompanhar a gente, e assim o jogo finalmente começa. E logo de cara um negócio que eu tenho que falar que é muito importante, é que o mapa desse jogo é muito estranho. Ele é feito de várias mini seçõezinhas. Você basicamente tem uma pequena areazinha, anda e você já tá em uma outra areazinha. E essa escolha é particularmente estranha, quando no jogo anterior, que era o Storm 1, a gente tinha um mapinha aberto. E aqui eles voltaram numa mecânica que era da série anterior de jogos, que era a série do Naruto Shippuden Ultimate Ninja. Só que aqui só é muito esquisito. Você passa por um portão, a tela então fica preta. Você passa por uma porta, a tela fica preta. Você sobe uma escada, a tela fica preta. E aí você chega no objetivo. E assim, esse jogo já era da geração do PS3 e Xbox. Então não é falta de processamento. GTA V rodava nessas porra aqui. Realmente foi só uma escolha bizarra, até porque, de novo, no jogo anterior eles já tinham feito um mapinha mundo aberto. Enfim, eu só queria citar esse ponto porque é muito estranho eles terem feito isso. E foda-se. Foda-se, ninguém liga. Enfim, nessa hora então a gente reencontra com a Tsunade, que é a Hokage da vila, que seria aí basicamente a presidenta do lugar. A gente tem toda essa ceninha do encontro deles batendo um papinho, mas o mais importante é quando no meio da conversa o Kakashi reaparece, o antigo mestre deles e também o mestre do time 7, que justamente apareceu ali pra refazer um treinamento antigo com eles, pra ver se eles realmente melhoraram nesses 3 anos que eles ficaram fora. Então a gente tem que dar um rolezão por toda a vila até conseguir chegar no campo de treinamento, porém no meio do
do caminho, a Sakura segura ali a gente e diz que já que a gente ia treinar com o Kakashi, não custava nada a gente se aquecer um pouquinho antes. Então com isso a gente tem uma batalha contra a Sakura. E aqui essa batalha é basicamente só a primeira lutinha do jogo, não tem nada de especial nela, não é uma batalha pra ser difícil. Acho que realmente o mais importante a se dizer é que esse tipo de luta aqui no jogo eu gosto de considerar como uma luta filler. Basicamente esse tipo de lutinha é importante pra dar um volume ali pro jogo, mas assim como os encontros aleatórios de Pokémon, é uma lutinha que você nem vai comentar muito porque não tem muita graça, não tem nada de especial, e a verdade é que se você jogou esse jogo, é bem capaz de você já ter esquecido de 90% dessas lutinhas aqui aleatórias. Dito isso, a gente amassa a Sakura sem dificuldade nenhuma, e dito isso, primeira bunda mole na tier list. Vencendo a Sakura, a gente finalmente tá livre pra poder voltar a andar pelo mapa e finalmente chegar até o centro de treinamento, aonde lá o Kakashi fala que o treino que eles vão ter aqui é o mesmo treino que eles tiveram há 3 anos atrás, quando eles começaram a treinar com ele. O Kakashi ia ficar com 2 sininhos, e o objetivo dos dois era simplesmente pegar aquele sino de qualquer forma. E com isso, a gente tem uma batalha contra o Kakashi. E agora sim, como a gente tem uma luta de verdade, tem até uma cutscenezinha inteira montada só pra essa luta, com inclusive o Kakashi ativando a sua incrível conjuntivite foda, e a gente tem a primeira boss battle do jogo. As boss battles desse game tem essa barra de vida de uma forma diferente, que basicamente quer dizer que se você ver essa barra de vida, você vai ter uma luta muito foda a partir de agora. O começo da batalha vai ser completamente normal, tudo que eu já expliquei não vai ter diferença nenhuma, mas enquanto você estiver nessa luta, eventualmente você vai ativar um momento em que simplesmente vai começar o melhor Quick Time Event de toda a sua vida, meu amigo. As animações desse jogo até hoje são lindas de se ver, e é simplesmente porradaria da mais franca sincera, com direito a mentiras e enganações, dedadas no cu, socos muito fodas de mulheres que vêm voando e destroem a porra do mapa inteiro. O bagulho é quase Big Brother Brasil versão luta. E com o mapa todo destruído e fudido, foda-se, você ainda tem que continuar essa luta. Sério, essa luta aqui não dá pra explicar o quão boa ela é. Simplesmente não dá pra ficar só apelando pra cima dos bots igual você faz em qualquer jogo, porque como aqui é a boss fight, o bot não tá nem aí pras regras do jogo. Se ele resolver que no meio da luta ele vai ficar escondidinho e começar a jogar dragões feitos de água em cima de você, foda-se, você que se vire. Ou forçar você a ficar na parte de terra do mapa porque ele vai começar a eletrificar a água. Sério, essa luta é muito boa. E essa quebra de padrão funciona muito bem. Em qualquer outro jogo competitivo, seria muito chato o inimigo começar a tirar golpe do cu e falar foda-se, agora eu vou jogar do meu jeito. Mas aqui só é legal, tá ligado? Com destaque especial ao Kakashi de novo puxando esse dragãozão de água no meio da batalha, a Sakura arremessando o Naruto pra frente do dragão, e a gente tem simplesmente uma cambada de clones batendo em cima do dragão, e uma cena que eu não consegui apertar esses botões rápido o suficiente quando eu era criança, tá? Eu era uma criança burra. O Naruto simplesmente faz uma chuva de Narutos pra cima do Kakashi, é uma das coisas mais fodas que você pode ver na porra na sua vida inteira. O Naruto sai do meio do ar puxando o Rasengan, o Kakashi puxa um Chidori, eles começam um clash muito foda. No meio do nada o Naruto começa a soltar o demônio que tem dentro dele, a raposa de 9 caudas, ele começa a ficar foda, o Kakashi não tá aguentando mais, é uma das cenas mais incríveis do mundo, ele começa a gritar, eu começo a gritar, e os sininhos saem voando no meio do ar, e assim o Kakashi percebe que os alunos dele realmente cresceram. E no meio de uma puta explosão na arena, a gente vê que os dois conseguiram pegar o sininho e a missão foi concluída. E eu acho que você percebeu que eu gosto dessa luta, eu acho ela divertida pra caralho. Pra falar a verdade, quando eu tava fazendo esse vídeo, eu percebi que tem muito mais pontinhos que eu posso reclamar desse jogo que eu me lembrava, mas definitivamente as lutas não são um desses pontos. Elas são muito boas. E fácil, a primeira boss battle desse jogo já vem aqui na categoria gozante, tá maluco? Muito foda. Eles então ficam felizes, eles veem o quanto eles cresceram, e o Kakashi, como um bom mestre, abandona os alunos no meio de um campo. E com isso, a gente finalmente tá livre de novo pra andar um pouquinho pelo mapa. A partir disso, pra avançar pela história, a gente tem que voltar sempre pra falar com a Tsunade, já que ela que vai ficar passando as missõezinhas pra gente. E aqui é bom dizer que o jogo mascara isso muito bem, mas todo esse comecinho do jogo aqui nada mais é do que uma puta de uma encheção de linguiça. A gente tem que ficar andando pelas lojas pra conversar com uma galera, encontrar uns clones bizarros que ficam aparecendo pelo mapa, dar um completo pau nesses clones, já que eles são simplesmente uma lutazinha filler pra encher linguiça, inclusive facilmente tier bruh, pra depois disso a gente voltar pra Tsunade, pra ela passar uma missão muito importante, que é a gente ver as lojas da cidade. Olha, eu entendo que eles queriam fazer a gente descobrir que o jogo tem várias lojinhas que vendem coisas, mas definitivamente tinha um jeito mais legal do que simplesmente me obrigar a ficar fazendo uma missão de recolher imposto em lojas, sabe? Esse jogo é um jogo de luta, só queria lembrar isso.
E enfim, depois de um colossal foda-se pra essa side quests, a gente finalmente tem uma missãozinha mais importante, aonde o Naruto só fala pra Tsunade que ele já terminou os trabalhos que ele tinha pra fazer naquele dia, e que agora ele ia comer um pouco. E nesse momentinho dele indo comer, ele de novo reencontra com os amigos dele. Dessa vez com o Shikamaru, com a Temari, e até o antigo mestre dele, que era o Iruka. E os dois juntos até comem um miojão ali, em uma ceninha que agora sim é legal de ficar vendo, né? Jogo não vai ficar me obrigando a recolher imposto de mercador, por favor, isso aqui é um jogo de luta. Enfim, essa conversinha deles é bem bacana, até o momento em que eles começam a conversar um pouco sobre o Gaara, um antigo amigo do Naruto e que recentemente se tornou o Kazekage, que é basicamente o prefeito da Vila da Areia. A conversa ali é bem bacana, mas enquanto isso a gente tem uma visão um pouco diferente que tá acontecendo, de duas pessoas andando no deserto. Uma delas só joga um negocinho no chão e transforma ele em um pássaro gigante, e a gente então conhece ele como o Deidara, enquanto o outro, que é o Sasori, resolve ficar pra trás só esperando. Por fim, o Deidara consegue chegar na Vila da Areia, quando o próprio Gaara, o Kazekage da Areia, aparece pra impedir que aconteça confusão na vila dele. E com isso, a gente já tem mais uma batalha, dessa vez contra o Deidara. E de novo, como essa é uma batalha especial, a gente tem toda uma cutscenezinha muito pica e tem mais uma boss battle. A batalha do Deidara é um negócio interessante, porque inicialmente ele vai ficar só voando e spamando em cima de você, e é só você arranjar algum jeito de derrubar ele e começar a cacetar ele da melhor forma possível. De novo, as animações são lindas, então eu adoro ficar testando tipos de combos diferentes pra ver o que a gente vai conseguir fazer no inimigo. E algo que eu não me lembrava sobre o Deidara, acho que é importante deixar notado aqui, é que esse arrombado tem uma skill que dá hit kill. Esse eu acho que é o único jogo que eu me considero bom de verdade. A única coisa que eu minimamente sei jogar. E tudo isso pra eu abrir o modo história e o arrombado do boss ter uma skill que me dá hit kill. Vai se fuder. Olha o nível do medo que eu tava dessas aranhazinhas. Porra, aranhazinha ridícula. Sai, sai, eu não caio mais em você. Enfim, depois de um tempinho a gente finalmente consegue desviar do Deidara e das aranhazinhas ridículas, e conseguindo causar dano suficiente, ele finalmente vai pra parte boa da luta, onde a gente tem essa animação do Deidara simplesmente arremessando mais 2 pássaros explosivos pra cima do Gaara, que além de desviar dos pássaros, simplesmente sobe numa nuvem de areia e resolve mudar completamente o esquema do jogo. E do nada toda a gameplay muda, e você tá jogando um jogo de navinha pra ficar caçando o Deidara. E isso é muito foda, cara. De novo, esse jogo não se importa em quebrar completamente a lógica dele. O jogo sempre foi uma batalha de arena. Foda-se, agora você vai ficar andando no meio da vila fazendo uma batalha de nave contra um inimigo. Tem Quick Time Event no meio da batalha. Nossa, essa luta é muito foda também. E ainda no final, como a gente já sabe que o Deidara é um arrombado, ele simplesmente prepara uma bomba nuclear pra jogar em cima da vila e destruir toda a Vila da Areia. E o Gaara simplesmente resolve pegar toda a areia da Vila da Areia, e enquanto a bomba tá caindo em pleno ar, prestes a evaporar a vila inteira, o Gaara simplesmente consegue criar uma proteção pra garantir que a cidade não fosse destruída. E mesmo todo fudido e sem energia, ele ainda prende o Deidara numa prisão de areia, que o Deidara tenta explodir pra conseguir escapar. E a gente tem essa cena, que eu não sei nem explicar o quão foda isso é. Caralho, do nada aparece a porra do Shukaku, a besta de uma cauda, e começa a carregar um raio laser de morte e destruição pra cima do Deidara, que é atingido em cheio no meio da luta. Só que é aí que a coisa começa a ficar séria, quando a gente chega no corpo do Deidara e percebe que era uma armadilha. Na verdade, aquele corpo caído no chão era feito de argila explosiva, e assim que o Deidara tem a chance, ele faz várias daquelas aranhazinhas explodirem na costa do Gaara e praticamente deixam ele à beira da morte na mesma hora. Dito isso, não tem mais nem o que falar, essa luta só é muito boa, gozante e fácil. O Gaara, então, à beira da morte, é levado pelo Deidara e a gente volta pra Vila da Folha. E com isso, eu logo fiz uma descoberta muito importante, o chat da minha live contou pra mim, que existem algumas missões secundárias dentro do jogo, e você definitivamente não é obrigado a passar por elas. Então, pra não perder tempo, é só seguir a seta gigante que tá aparecendo no mapa, por ali é a missão principal. De fato, é bem conveniente essa seta gigante. Enfim, voltando pra falar com a Tsunade, no meio da conversa, a Shizune, que é a assistente da Hokage, aparece, e ela fala pra gente que o Kazekage da Areia foi sequestrado, e que isso era obra da Akatsuki. Então, com isso, a gente já tinha mais uma nova missão pra fazer, que era ir até a Vila da Areia e tentar entender o que tá acontecendo. E só algo que eu queria destacar aqui é o quanto essa cena é feia nesse jogo. Tipo, eles estão só conversando com uns balõezinhos de texto, enquanto no Naruto Ultimate Ninja 5, que tinha saído alguns anos antes, as conversas todas têm muito foco. Tem todas as animaçõezinhas
lutinhas dos personagens conversando, eles andam ali pelo mapinha. É muito bonitinho. Eu cheguei a fazer vídeo desse jogo há um tempo atrás, e eu comento quanto as lutas ali não são tão bonitinhas quanto os diálogos. E nesse jogo é o contrário. Aqui os diálogos são meio feinhos, enquanto as lutas são maravilhosas. E é bem curioso eles terem ido pro lados extremos. Em vez de tentar achar um meio termo, falaram, não, a historinha vai ser uma bosta, mas a luta vai ser foda pra cacete. E enfim, a gente então tem essa jornada pra ir até a Vila da Areia, e no meio tempo disso a gente acaba encontrando com a Temari, que é uma das amigas do Gaara, que tá muito preocupada com o que aconteceu, já que ele simplesmente desapareceu. Então com isso, ela acaba indo junto com a gente. E a gente tem essa historinha deles contando um pouco sobre as bestas de caudas, já que tanto o Naruto quanto o Gaara tinham uma dessas bestas de caudas selados dentro dele. E um grupo conhecido como a Akatsuki justamente estava caçando pelos portadores dessas bestas. E algo que tocava especialmente o Naruto é porque o Gaara e ele tiveram a mesma infância, mas o Gaara não teve a sorte de ser acolhido quando ele cresceu. O Naruto conseguiu fazer amigos e o Gaara sempre viveu sozinho, até que ele conheceu o Naruto e a partir dali eles fizeram uma amizade. E é por isso que especialmente o Naruto tava muito nervoso com a situação e a gente tinha que ir logo resolver o problema. Então depois de algum tempo a gente finalmente chega até a Vila da Areia e lá a gente consegue conversar com um dos responsáveis pela vila, que é o Baki, que agradece todo mundo por ter vindo até ali e já avisa que eles ouviram dizer que o Gaara foi levado pela Akatsuki até a Terra dos Rios. E justamente por isso a gente volta até a Vila da Folha e vê que o Kakashi já tinha mandado uma mensagem pra Tsunade, avisando pra mandarem uma equipe até a Terra dos Rios. E essa equipe acaba sendo a equipe do Gai, simplesmente um dos melhores personagens da porra dessa obra. E assim, o nosso jogo muda completamente pra, em vez de estar jogando só com o Naruto, a gente também tem gameplay com o Gai, aonde a gente segue pra ir até a Terra dos Rios, até que no meio do caminho, de repente eles começam a sentir uma névoa densa se espalhando. E do meio dessa névoa, a gente vê um dos membros da Akatsuki aparecendo, Hoshigaki Kisame. Ele justamente veio aqui pra garantir que ninguém fosse atrapalhar o caminho deles, e justamente pra essa luta não ser injusta, ele resolve invocar mais 4 Kisames pra batalha, aonde com isso os grupos acabam se separando e a gente tem 2 batalhas contra o Kisame. E olha, eu adoraria falar que essa batalha é extremamente pica, já que a gente joga com vários personagens, a gente tem todo um trecho só jogando com o Neji, que é um personagem que junta porradaria e poderzinho, e a outra parte a gente joga com o Gai, que é simplesmente um mestre na porradaria e soco na boca. Além de que a gente tá enfrentando o Kisame, que é um dos personagens mais icônicos. Não conheço uma pessoa que não goste do Homem Peixão. Só que o foda é que essa é mais uma lutinha filler. É só você meter soco nele e ele vai morrer e pronto, acabou. Sinceramente, eu queria muito que essa luta fosse mais legal, mas é só isso. Ela é no máximo legalzinho porque o Kisame ainda é legal. E aí, basicamente com isso, o Kisame de verdade desaparece dali e os dois que tinham se separado só voltam ali e pronto, jornada feita. De volta pra Vila da Areia, a gente vê que já tá todo mundo preparado pra ir nessa jornada atrás do Gaara e que alguém queria ir nessa jornada junto com a gente, a senhora Shio, que aparece dizendo que ela precisa ir nessa jornada, já que um dos integrantes da Akatsuki, o Sasori, era justamente neto da senhora Shio, e ela mesma queria resolver esse problema. Então com isso, agora sim a gente finalmente pode ir até a Terra dos Rios, aonde obviamente no meio do caminho a gente também ia ser atacado por alguém da Akatsuki, e dessa vez simplesmente quem veio pra impedir a gente era o Itachi Uchiha, o irmão do Sasuke, que também tava ali pra garantir que ninguém atrapalhasse nos planos da Akatsuki. A gente então tem uma luta com ele, e a luta dele de novo é mais uma lutinha filler só pra encher linguiça. Ele até tem uns golpes muito picas, tipo esse que ele vira uns corvos, que é mó legal, mas é facinho derrotar. E nisso, vendo que ele não conseguiu segurar a galera, ele simplesmente vai lá e desaparece. Aqui não tem nem o que falar, desculpa Itachi, bunda mole pra cacete, que luta fácil, hein? E enfim, logo depois disso eles tomam um tempinho ali pra conversar, mas é aí que de novo a gente é levado pra algum lugar, aonde a gente consegue ver o corpo do Gaara na frente de uma estátua bizarra, e nos dedos da estátua, os integrantes da Akatsuki. E é aí que a gente ouve eles conversando, dizendo que agora era a hora de selar a uma cauda. A gente então vê que todos esses dedos onde eles estão em cima começam a brilhar, e de dentro da boca da estátua de Gedomazou, várias formas de energia começam a sair e ir direto pro Gaara, que é atingido com tudo. E por algum motivo, a gente vê ele acordando em um lugar completamente branco e sozinho. Ou talvez ele estivesse sozinho, mas lá ele vê ele mesmo, e a gente ouve ele dizendo como ele gostaria de ter sido mais
como o Naruto. E enfim, a gente volta então com o nosso time e continua andando até chegar na porta do que eles acham ser o esconderijo da Akatsuki. Lá a gente vê que a equipe do Gai já tava esperando por eles, e eles comentam que pelo que eles investigaram, a porta daquele lugar tinha um selo que não deixava eles passarem. Então antes de mais nada, eles tinham que desmanchar esse selo, caçando por alguns outros símbolos na floresta, e que basicamente é uma questzinha que a gente fica andando, a gente acha um selo, e assim que a gente tira o selo do lugar, é criado um clone da pessoa que tirou aquele selo. E com isso a gente basicamente tem mais uma batalhazinha filler, que é só ficar enfrentando essa galera. É legal que pelo menos nessas batalhas aleatórias, a gente geralmente fica testando outros bonecos que o jogo dá pra gente, mas tirando isso não tem nada de especial, é simples, é rápido e vai pra categoria bruh. Caralho, eu genuinamente me esqueci que a gente tem que fazer 2 vezes essa missão, de tirar os selos e enfrentar o clone. Enfim, não muda nada, de novo, batalhazinha bruh. E logo depois disso, tendo tirado todos os selos, eles finalmente conseguem remover o selo final. Então todo mundo se prepara e no sinal, a Sakura avança enquanto o Kakashi remove o selo e eles quebram a parede da entrada da base da Akatsuki. E agora, com a porta aberta, a gente finalmente pode entrar lá dentro. E assim que todo mundo entra, o Naruto já consegue ver o Deidara, o Sasori e o mais importante, o Gaara completamente morto. A partir disso, os dois resolvem se separar, então o Deidara pega o Gaara e vai pra um lado, sendo que o Naruto e o Kakashi resolvem seguir ele, e enquanto isso, a Shio e a Sakura ficam ali pra lidar com o Sasori. E, como o próprio Sasori disse, ele não tá ali pra brincadeiras. Então ele logo de cara já revela a sua forma verdadeira e resolve que ele vai ir com tudo. E a Shio então resolve que ela também não vai brincar e invoca 2 marionetes pra batalha. As marionetes dos pais do Sasori que ele mesmo tinha criado. E é assim que a gente começa uma batalha entre manipuladores de marionetes. Sakura e Shio contra o Sasori. E vamos lá, de novo, barrinha diferentinha quer dizer luta boa pra cacete. O comecinho da luta é de novo normalzinho, a gente começa com a Sakura e fica combando tudo que a gente conseguir pra cima do Sasori, até a hora que ele vai se afastar, e aí sim a batalha finalmente começa. O Sasori começa a usar areia de ferro, e com ela ele simplesmente destrói toda a base da Akatsuki, e usa a própria areia pra ir pra cima da Sakura com tudo que dá, e a gente só pode correr dessa porra. Chega até um momento em que ele quase pega a gente, mas a Shio pula pra frente e consegue segurar o golpe com a areia de ferro dele. Ele de novo volta pra avançar, a Sakura vai com tudo e consegue destruir a marionete principal do Sasori, o que pelo menos acaba com a areia de ferro, mas ele tinha mais uma carta na manga. E o Sasori simplesmente, numa forma bizarra, resolve revelar que ele tinha o pergaminho do exército das 100 marionetes e invoca bicho pra cacete pra batalha. E de novo a gente tem uma mecânica completamente nova, onde agora a gente tem que chegar perto do Sasori pra conseguir agarrar ele e tacar no chão igual uma boneca. E aí, conseguindo derrubar no chão, a gente finalmente consegue bater nele, e depois de um pouquinho de porradaria franca, ele acaba voltando pra trás, vindo de novo nessa forma, e a gente só tem que tentar desviar do exército de marionetes dele. E assim que ele dá a oportunidade, a gente volta pra cima dele, e derrubando o Sasori de novo, ele recua, e a batalha volta com ele atacando com as 100 marionetes. A Shio traz o exército de 10 marionetes dela, e vai a gente junto com mais 10 marionetes, numa batalha onde a gente caceta todas as marionetes do Sasori na paulada. E nessa hora, no Quick Time Event, a gente basicamente tá controlando 11 personagens ao mesmo tempo. Simplesmente os caras não sabem brincar em serviço. Olha essa luta, que foda! O Sasori tenta avançar, a Shio toda hora fica tirando uma surpresinha nova no meio da batalha, usando um monte de técnica pra segurar a cacetada de marionete que o Sasori tem, até o momento em que a Shio usa a cartada final, arremessando uma bola pra cima do Sasori, aonde a gente vai correndo pra cima dela e arremessa essa bola com tudo pra cima do Sasori, revelando que era mais um dos bichos que a Shio tinha separado pra essa batalha, conseguindo assim selar o Sasori, deixando até o corpo dele de uma forma bizarra, meio gore, que eu confesso que dá até um desconforto olhar pra isso aqui, não sei explicar muito bem, mas no fim, as duas finalmente conseguem derrotar o Sasori, depois de uma luta tensa e insana, que inclusive eu não tenho o que falar, gozante pra cacete, simplesmente minha luta favorita desse jogo, tá maluco. As duas, bem cansadas dessa luta, começam a se levantar, mas é aí que o Sasori simplesmente começa a se levantar no chão, porque aquele corpo antigo agora era só uma casca, e ele tinha transferido a última parte que restava de humanidade dele pra outro boneco, um núcleo que representava a humanidade que ele ainda tinha. Mas agora era tarde demais pra Sakura. Durante a luta, com todos os golpes e com a areia de ferro, ele tinha usado um veneno muito forte na Sakura, e que logo o corpo dela já não ia conseguir mais se mover. Tudo tinha acabado ali. Mas
Mas é aí que a gente vê que alguma coisa acertou o Sasori. E essa coisa são os bonecos dos próprios pais que ele mesmo tinha montado. Aonde nessa situação o Sasori não consegue nem reagir. Ele fica só parado vendo o que vai acontecer. A Shio então corre pra curar a Sakura, mas o Sasori diz que aquilo é inútil, porque o veneno dele era forte demais. Mas a Shio fala que aquilo que ela tá fazendo não é uma técnica de cura. Aquilo era um jutsu especial que ela mesma tinha criado. Uma técnica feita pra dar vida às marionetes do próprio netinho que ela tanto amava. Aonde ela ia dar a própria vida pra poder trazer vida pros bonecos que o Sasori tinha criado. Ele até lembra de quando ele era uma criança nessa hora, e é toda uma ceninha muito bonitinha, mas assim que a gente volta à realidade, ele comenta como nada disso faz sentido. Por que alguém ia se sacrificar dessa forma? Pro Sasori isso não fazia sentido algum, mas tendo em vista tudo o que tá acontecendo, ele percebe que as coisas já não tem mais que fazer sentido. Então, como um brinde por ter derrotado ele deixa uma última informação pra Sakura e pra avó dele. O Orochimaru que eles estavam procurando ia se encontrar com o próprio Sasori na Ponte Tenshin, e logo depois disso, ele simplesmente não aguenta mais e morre ali mesmo. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a gente também tem a visão do Naruto e o Kakashi indo atrás do Deidara. Então a gente já tem a batalha contra ele, e de novo é uma outra dessas lutinhas fillers do jogo, que é só você meter a porrada nele e ele morre, e é bem broxante porque a última luta é foda pra cacete. Enfim, a gente arregaça o Deidara e tem a conversinha ali com ele, aonde o Naruto consegue recuperar o corpo do Gaara e o Deidara simplesmente foge se explodindo. E é um tempinho depois que a gente acaba tendo uma das ceninhas mais emocionantes desse jogo inteiro, que justamente é a Sakura tentando ajudar o Gaara, mas sabendo que ele já tá morto, não tem como trazer alguém de volta à vida. E dá pra ver nessa hora o quanto o Naruto é abalado nessa parte. A Shio até tenta conversar com ele e ele só manda ela calar a boca, já que de novo o Naruto era o único que sabia o que o Gaara sentia, já que os dois tinham uma besta de cauda selado dentro deles. E é aí que justamente a Shio escolhe fazer o sacrifício final. Ela usa aquela mesma técnica que ela tinha criado pra dar vida aos bonecos do Sasori, pra poder dar a vida dela pro Gaara. E é aí que de novo a gente volta pra aquele mundo branco do Gaara, aonde lá dentro dessa vez ele não tá sozinho. Ele consegue ouvir uma voz, que é justamente o Naruto chamando ele pra sair de lá. E assim que o Gaara acorda, ele percebe que não era só o Naruto que tava lá chamando por ele, mas simplesmente toda a Vila da Areia. Toda a vila que ele protegeu veio ver se o Kazekage tava bem. E naquela missão, infelizmente a única baixa foi a senhora Shio, que se sacrificou pra poder trazer o Kazekage de volta por tudo que ele tinha feito e toda a vila que ele tinha protegido. E é depois disso que a gente finalmente volta pra Vila da Folha. E de novo, a gente tá livre pra sair, andar e caçar por missãozinha por aí. Dessa vez, indo conversar com a Tsunade, a missão que ela passa pra gente é simplesmente ir até o campo de treinamento. E só. Porra, eu sei que tem hora que acaba a criatividade pra quests, mas eu acho que eles conseguiriam inventar alguma desculpa melhor do que ande até um lugar. Mas enfim, é isso, a gente vai andando. E aí, chegando lá, o Naruto reencontra com mais amigos do passado. A Hinata, que claramente é apaixonada no Naruto, eu não tenho nem que explicar nada porque dá pra você ver. O Kiba e o Akamaru, no caso o Kiba é esse cara, e o Shino, que é um cara que tem fetiche em sentir mordidas de insetos no pinto. E pelos velhos tempos que eles não se encontravam, a gente tem uma batalhazinha contra o Kiba, e que na real, mesmo sendo uma batalhazinha filler, até que ela é interessante, porque o Kiba, ele usa dois assistentes, a Hinata, que consegue atacar a gente de perto, e o Shino, que consegue atacar de longe. Além de que o Kiba em si é legal, infelizmente é outro personagem que foi completamente ignorado na história do anime, mas é legal de ter uma partidinha aqui contra ele, e talvez seja um pouquinho mais legal se eu não tivesse arregaçado o Kiba no meio. Mas pra mim dá pra deixar numa lutinha legal, pelo menos, que foi divertido jogar. E basicamente a quest era só isso mesmo, missão completa. E aí com isso a gente volta a ficar livre, até o momento em que o Naruto reencontra com mais uma galera, o Shikamaru e o Shoji. E eles ficam ali batendo um papinho, até que eles percebem que tem um cara muito estranho olhando eles, e a gente cai na porrada, é isso que funciona. Isso sim é um jogo de luta de verdade. E além disso a gente também tem a ajuda dos nossos amigos nessa luta. Então a gente consegue usar o Shoji e o Shikamaru como assistentes na batalha, o que deixa a luta que já tava fácil ainda mais fácil. Pelo menos a gente tem assistente na luta, então dá pra deixar aqui num legalzinho. E enfim, depois de arregaçar o bundão do cara, ele simplesmente vai embora, e a gente de novo fica liberado pra poder ir pras missões. Voltando pra falar com a Tsunade, ela fala que tem uma ajuda pra gente, que era um cara que é... Caralho, o cara que lutou... Filho da puta! Enfim, basicamente a Tsunade fala que a gente vai ter que se juntar com esse bundão aí, que é o Sai, e que ele ia ajudar a gente nas próximas missões agora, já que os times ninjas tinham que ter 3 integrantes. E o nosso time agora era só uma dupla, porque era só o Naruto e a Sakura resolvendo os problemas, então o
Sai ia ser o terceiro integrante. Além de que o Yamato também ia ajudar enquanto o Kakashi não pudesse seguir nas missões com eles. O Naruto fica meio puto com isso, porque ele não gosta dessa mudança, ele queria estar com o time dele de sempre, mas a Tsunade fala que a missão é importante. A Sakura tinha descoberto que o Sasori tinha um encontro com o Orochimaru na ponte Tenchi, e como o Sasori estava morto agora, o objetivo deles era se infiltrar, se passando pelo Sasori, para tentar encontrar com o Orochimaru e descobrir aonde fica o esconderijo dele. E com isso, eles finalmente iam conseguir ir atrás do Sasuke, o amigo do Naruto que ele não conseguiu salvar de ir pro lado do mal, e que agora ele tinha como encontrar ele no esconderijo do Orochimaru e finalmente corrigir o erro que ele cometeu há 3 anos atrás. E enfim, tamo livre pra andar. E eu tô dando destaque nessas andações aqui, porque a gente anda bastante nesse jogo. Eu não sei quem achou que seria uma boa ideia ficar andando pelo mapa. De novo, isso sendo um joguinho de luta. Ainda mais porque esse mapa é feio. Eu vou bater nesse martelo. Esse mapa é muito ruim. Você fica só andando, pulando, você passa uma área, daí você tem uma outra área. Nossa, quem que pensou nisso? Tipo, essa área da ponte. É só uma ponte. É literalmente ponte. Ponte. Você tá cantando, velho. E enfim, a gente continua nessa caminhada extremamente longa. No meio de tudo, a gente para pra ter uma luta contra o Yamato e dá um pau nele, porque é só uma lutinha aleatória. Bunda mole pra cacete, próximo. E finalmente a gente chega na ponte Tenchi. E chegando lá, a missão começa. O Yamato vai usar as técnicas de madeira que ele tem pra se passar por uma cópia do Sasori. E lá a gente vê que o Sasori tinha um informante trabalhando com o Orochimaru. E esse informante era o Kabuto. E já sem perder tempo, ele pergunta se o Kabuto descobriu aonde é o esconderijo do Orochimaru. E assim que o Kabuto termina de dizer que o esconderijo fica ao norte, o próprio Orochimaru aparece. E além disso, a gente vê que o Kabuto, que tava do nosso lado nessa história, já tinha traído o Sasori. E agora ele tava completamente do lado do Orochimaru. E nesse caso o Yamato só dá o sinal pra todo mundo chegar ali. O Naruto resolve que ele sozinho vai enfrentar o Orochimaru e os dois acabam indo pra dentro da floresta. E é assim que ia começar a vingança do Naruto na frente do homem que levou o melhor amigo dele embora. E meu amigo, a regra é clara: se a barra de vida é foda, a batalha será moda. Porque enquanto você espanca o Orochimaru, você nem imagina que essa vai ser uma das melhores lutas desse jogo de novo. No meio da batalha, o Orochimaru simplesmente saca da cacetada de cobras que ele tinha escondido, já que todo o estilo de luta dele é baseado nessas cobronas que ele fica jogando. E o Naruto nessa hora simplesmente começa a perder o controle e se deixar levar pela energia da raposa. E na frente do Orochimaru, ele simplesmente fica tão puto que ele perde a razão e começa a se transformar na raposa de 9 caudas. E vendo a situação que fudeu pra caralho, o Orochimaru não liga e começa a vomitar um oceano de cobras pra cima do Naruto. E vendo que ele tá cercado, o Naruto simplesmente, de novo, muda a gameplay do jogo completamente. E agora a gente tá jogando um joguinho shooter, onde a gente tem que matar as cobras do Orochimaru pra elas não chegarem na gente, enquanto a gente tem que causar dano nele. Pra ser sincero, essa parte das cobras, assim, não é tão legal. Se eu tirar a música agora, tipo, ficar tipo, você tá dando uns tiros aí, maneiro, pá. Mas ainda assim, é muito criativa essa porra. Eu não consigo falar que isso aqui é ruim. Mas depois de tudo, conseguindo causar dano no Orochimaru, a luta continua com ele indo pra cima do Naruto. Numa cena que eu não sei nem explicar o que tá acontecendo, ele tá voando no ar, eu não sei que porra é essa, mas é lindo de se ver essa porra gigantesca, esse mar de cobras sendo explodidos pelo Naruto. O Orochimaru vindo por trás, um clone saindo das costas do Naruto, todo fudido, cortando o Orochimaru no meio. O Orochimaru saindo de dentro de uma cobra, entrando nele mesmo, jogando uma cobra bizarra gigante, e o Naruto simplesmente dando um gritão que evapora a cobra e arremessa o Orochimaru pra longe. E do nada, pra acabar com essa luta o mais rápido possível, o Naruto cria uma esfera de energia negra. E em vez de jogar no Orochimaru, ele pega essa porra e começa a condensar a esfera de energia, come ela e simplesmente manda uma puta rajada de energia pra cima do Orochimaru. E pra se proteger, ele acaba invocando 3 portões ancestrais incríveis que eram capazes de defender qualquer golpe do mundo. E foda-se, o nosso golpe simplesmente acerta os portões e a gente consegue passar. Foda-se seus portões ancestrais, Orochimaru. Eu não ligo, morra! E vendo a situação, o Orochimaru só aceita que ele tá sendo evaporado pelo Naruto. Na moral, gozante pra cacete, puta que luta foda. E depois disso o jogo dá uma brochada gostosa, onde a gente começa a jogar com o Yamato e tem que agora encontrar o Naruto que ficou perdido na floresta. E o Yamato anda muito devagar. Só quero deixar isso bem citado, mano. Quem teve essa ideia? E basicamente eles vão até a floresta, encontram o que deveria ser o Naruto, mas é uma besta possuída de raiva e ira. E a gente então tem uma batalha
batalha contra essa porra que deveria ser o Naruto. E que é uma das lutas mais tristes pra mim do jogo, porque ela tinha tudo pra ser uma luta muito foda, mas de novo é só uma lutazinha filler. E como todos os poderes do Yamato são baseados em madeira, você literalmente dá um pau no Naruto. Essa luta podia ser bem melhor, eu vou deixar aqui no bunda mole mesmo, só porque ela é muito simples. Inclusive eu não tinha ícone do Naruto transformado, por isso eu botei a Shio aí. Você só ignora isso aí, beleza? Mas enfim, depois de tudo, o Yamato consegue usar uma técnica pra fazer o Naruto voltar ao normal. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem uma visãozinha do Orochimaru, que conseguiu sobreviver, mesmo depois dele ter sido literalmente evaporado pelo Naruto. E enquanto ele tá conversando com o Kabuto, a gente vê que alguém tá se aproximando dele. E esse alguém é simplesmente o Sai. E olha, aqui é uma das partes mais foda-se possível desse jogo. Ele só fala que ele tá ali porque ele é um espião da Anbu e ele veio pra trazer um bagulho. Só que essa parte inteira é um plot que não é aproveitado nesse jogo, não faz sentido nenhum eu tô explicando isso. Foda-se. Foda-se. E enfim, a partir disso a gente finalmente consegue ir até o esconderijo do Orochimaru, aonde chegando lá, essa parte é basicamente um labirintozinho que a gente tem que ficar resolvendo, só que dá pra ver a parte de cima do mapa, então não é um labirinto porra nenhuma, eu não sei qual que era a ideia aqui, mas é chegando no final que o Sai aparece e se revela ser um traidor. Aí a gente dá um pau nele, mas em si todo o conceito dessa parte é sobre o Sai não entender o que são os laços de amizade. O Naruto só tava fazendo tudo aquilo porque ele e o Sasuke tinham um laço, o que eles tinham era uma missão de verdade, que mesmo depois de anos e anos, ele ia ajudar o amigo dele a sair desse lado sombrio. E é por isso que ele não se importava, ele ia ajudar. Aí o Kabuto também aparece nessa hora, a gente também dá um pau nele, dessa vez com a Sakura, e tem esse momentinho do Kabuto dizendo que eles não vão conseguir realizar o objetivo deles, e o Sai que tava logo atrás percebendo que esses laços de amizade realmente são uma coisa muito curiosa, e resolvendo que ele ia trair as pessoas com que ele acabou de trair o Naruto, e voltar pro lado do Naruto na história. Então o Sai resolve que ele vai lutar por esses laços, que ele achou uma ideia muito interessante, e no fim de tudo, a gente finalmente consegue chegar ao centro desse esconderijo e lá encontrar o Sasuke. E lá, o pau no cu simplesmente diz que ele não tá nem aí pra esses laços que o Naruto tá falando, e simplesmente avança com tudo. E assim a gente tem uma luta contra o Sasuke, que pulando logo pra parte que interessa, no meio da luta o Sasuke usa o Chidori dele pra eletrificar todo o chão onde o Naruto tá, e a gente começa a correr dos raios, embora isso não faça muito sentido, foda-se, é foda. O Sasuke começa a destruir completamente a arena que a gente tá, e o Naruto começa a invocar uma cacetada de clones pra segurar os golpes pra ele, e avança pelo meio da fumaça pra meter um socaço na boca do Sasuke, que é até gostoso de ver ele capotando, porra. E é nessa hora que eles simplesmente começam a lembrar de como tudo era antes, na última batalha que eles tiveram no Vale do Fim, quando eles ainda eram crianças. E a prova que esse jogo não tá pra brincadeira é que simplesmente enquanto a gente tá lutando de boa, o estilo do jogo do nada muda e a gente tá com os personagens pequenininhos relembrando como foi aquela luta no passado. E esses personagens que a gente tá vendo aqui não estão no jogo, eles foram colocados só pra esse trecho aqui. Na verdade essa luta acontece no Storm 1, que é o jogo anterior, e aqui tem esse trechinho inteiro que é só isso, e é muito foda. Além disso, no meio da luta a gente também volta pro normal, e lá a gente tem um momento em que o Sasuke ativa o Sharingan, ficando muito mais forte agora, e a gente indo pra um mano a mano. É putaria, é poder, espadada, soco na boca, violência. É isso que eu quero de um jogo. O Naruto taca o Sasuke na parede, começa a enforcar ele, os dois ficam se encarando, o Sasuke volta, taca o Naruto pra longe, usa o jutsu mais foda do mundo, a bola de fogo, e taca uma bola gigantesca pra cima do Naruto. Ele começa a gritar com a energia da raposa também, e destrói a bola no grito, e simplesmente no meio de toda a fumaça, ele carrega o Rasengan. O Sasuke vai com a espada dele eletrificada, os dois se preparam pra ter um clash e lembram do passado quando eles eram menores, e puta que pariu, olha essa cena, mano do céu, cara, o melhor jogo do mundo, não dá. Os dois se juntam, explodem energia no meio de tudo, e no fim a gente consegue vencer esse clash e manda o Sasuke pro meio da arena com um Rasengan gigantesco, explodindo o nosso amigo que a gente veio salvar. Deu bom pra caralho. E é isso, não tem nem o que dizer, mano. Porra, essa luta é só a melhor do jogo. Eu menti, Sasori, você não é a melhor luta do jogo. Olha isso aqui, mano, que luta incrível. Porém, no final de tudo, o Sasuke fala que infelizmente o jogo acaba aqui e não tem nada que o Naruto possa fazer. E ele resolve então que ele vai acabar com o Naruto aqui mesmo. Mas é nessa hora que o Orochimaru aparece e segura ele, dizendo que não era a hora. E ele, o Kabuto e o Orochimaru simplesmente desaparecem. E o Naruto cai no chão desolado, porque espancar o seu amigo não foi uma forma de trazer ele pro lado do bem, infelizmente. E mesmo depois dos anos que
que ele passou treinando pra lutar e ficar mais forte pra poder salvar o seu amigo, ainda não foi o bastante. Mas é aí que o próprio Sai, que era alguém que tinha acabado de trair o grupo deles, fala pro Naruto que ele não pode desistir agora, porque esses laços que ele falou eram algo tão importante que fez até o Sai abrir os seus olhos pra coisa certa. E não importa o que aconteça, ele sabe que o Naruto vai conseguir trazer o Sasuke de volta. E de volta na Vila da Folha, eles explicam tudo o que aconteceu e a Tsunade vê o quanto o Naruto cresceu. Depois de tanto treinamento, ele conseguiu mudar e ainda assim manter o seu objetivo, que é salvar o seu amigo. E, inclusive, algo legal a se falar é que no Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, o jogo basicamente acaba aqui. A gente não tem essa continuação que a gente tem aqui nesse jogo, e até por isso aquele jogo lá, ele tem muito mais coisinha na história. A história é muito mais densa, tem muito mais elementos, enquanto aqui tudo fica muito mais rushado. Não é que seja ruim, até porque, de novo, na parte das lutas, que é o que esse jogo se propõe a fazer, elas são muito legais. Mas a história aqui fica bem rasa. Mesmo que eu adore comentar de história, tem muitas vezes que eu fico perdido, porque é muito básico as coisas, eles comentam bem pouquinho, mas pros personagens esse pouquinho já é muito importante. Tipo o Sai mesmo, tá no time, daí ele trai o time, daí ele volta pro time. É uma putaria. E enfim, avançando pela história, a gente reencontra com o Kakashi e o Yamato, e eles comentam como o Sasuke ia usar um jutsu final pra acabar com o Naruto ali mesmo. E só foi impedido porque o Orochimaru segurou eles. E depois de conversar um pouco, eles resolvem que já era a hora do Naruto também ter uma técnica como essa. Então a gente acaba indo até o centro de treinamento pra treinar com o Kakashi e o Yamato, porque no caso esse treinamento é só a gente espancar os dois. Só que enquanto isso tá acontecendo, a Akatsuki ataca mais uma vez. Dessa vez com mais dois integrantes, o Kakuzu e o Hidan, que vieram pra caçar o Naruto e a raposa de 9 caudas. E é aí que de novo o jogo muda e a gente tá jogando agora com o Asuma, que é mais um dos mestres ninjas da vila, que justamente acaba sendo chamado pra dar uma olhada em tudo que tá acontecendo com essa ameaça da Akatsuki. Inclusive ele também tem um momentinho de ajudar a treinar o Naruto pra desenvolver a técnica dele, que no caso é só a gente dar um pau no Naruto também. Mas enfim, nesses trechos do Asuma a gente tem bastante da história sendo jogada, principalmente com ele conversando com a mulher dele, que é a Kurenai, em uma cena onde ela não diz nada, mas você consegue ouvir pelo jeito que ela tá falando que ela tá muito preocupada com o que tá acontecendo, e que talvez seja um pressentimento ruim. Continuando, a gente volta até o Hidan e o Kakuzu e vê que o Asuma e mais um grupo de ninjas já conseguiu alcançar eles. E nesse momento, o Hidan mesmo percebe que ele vai ter que agir. Então a gente tem uma batalha entre o Asuma e o Hidan. E aqui eu já vou economizar seu tempo, porque essa luta é muito broxante, você não tá nem ligado. A gente luta com o Hidan, vence ele, e na historinha mostra que o Hidan que venceu. Por que que o jogo não botou aquelas ceninhas lindas pra gente ver o Hidan vencendo? Eu não sei, mas é muito triste. Pelo menos o que não dá pra responder que tá mal feito é que a técnica do Hidan é muito pica. Se ele conseguir ingerir o sangue de uma pessoa, ele se torna um boneco de voodoo. E todo o dano que ele sentir também é passado pra pessoa que ele tá enfrentando. Então ele pega e espeta uma adaga no próprio coração. E quem sente essa dor é o Asuma, caindo morto ali mesmo. E pra melhorar a situação, o Hidan é imortal. Só pra mostrar como fudeu. Até chegam os reforços na batalha, a gente de novo enfrenta o Hidan, e pelo menos essa batalha serve pra afastar um pouquinho a rapaziada, já que o Hidan e o Kakuzu resolvem que eles vão sair e voltar mais tarde pra fazer logo o objetivo deles, que é pegar a raposa de 9 caudas. Além de que, de novo, tem um momentinho que é uma partezinha mais emocionante, com eles tentando poder salvar o Asuma, mas percebendo que já é tarde demais. O golpe que ele tomou foi fatal, e ele só tava postergando o máximo que ele podia pra ver os alunos dele uma última vez. Nos momentos finais dele, o Asuma só fala que todo mundo ali é muito foda e morre na frente de todo mundo. E definitivamente quem mais sente essa dor é o Shikamaru, que fica completamente abalado com tudo que aconteceu. A gente volta pra historinha do Naruto, continua batendo no Kakashi pra melhorar nossas técnicas, até que um mensageiro chega pra avisar que o Asuma tinha sido assassinado. A gente então corre pra falar com a Tsunade pra tentar entender esse caso, o que tava acontecendo, o que a gente ia ter que fazer, e a gente então é jogado pra visão do Shikamaru da história, que depois do que aconteceu com o Asuma, que é o mestre dele, que treinou ele desde que ele era pequeno, ele finalmente resolve que ele tem um plano. Ele já sabe o que tem que fazer. A Tsunade aparece pra tentar segurar um pouco ele, já que ele sabe que essa missão é muito perigosa, mas o Kakashi também aparece, e sabendo o que o Shikamaru tá sentindo, ele resolve que vai ajudar, então ele acaba acompanhando a gente nessa hora. Então a gente continua uma caminhada gigantesca pelo mapa, até finalmente reencontrar com os dois na Floresta das Árvores Mortas, e resolver que é ali que ele vai vingar o Asuma. Então a gente tem uma batalha contra o Hidan, e a luta do Hidan é exatamente a mesma bosta de uma luta filler que não muda nada. É só você bater nele que ele morre. E é depois dessa hora que eles acabam indo pra um outro canto e foda-se, e quem fica
fica pra trás e acaba tendo uma batalha contra o Kakuzu que tava sobrando ali. E a luta do Kakuzu também é uma bosta. Ai, ai, jogo do Naruto Storm 2. Depois da luta, a gente tem a cutscenezinha com o Kakuzu, onde ele cai morto no chão e todo mundo fica de boa, porque agora só falta pegar o Hidan, até que o Kakuzu levanta e fala que na verdade ele é basicamente imortal porque ele tem 5 corações e eles tinham destruído só um. E enquanto ele tava 0 bala, a galera ali tava toda fodida e basicamente ele ia matar todo mundo. Aonde, vendo isso, felizmente o Naruto aparece pra salvar geral. Agora preparado com a nova técnica que ele tinha treinado, a gente finalmente ia começar uma luta de verdade nesse jogo. Então todo mundo se prepara e a gente é levado pra floresta pra ver a luta bosta do Hidan e do Shikamaru. Não, é sério. A gente luta contra o Hidan 3 vezes em 3 situações diferentes. São 3 batalhas diferentes e as 3 são iguais. Cacete, não muda nada. O Hidan é legal pra cacete, mas por que ele não ganhou uma lutinha especial, mano? Porra, não era difícil, mano. Era só fazer o que você já tinha feito antes do jogo. Por quê, cara? De fato, a melhor parte dessa luta é no finalzinho, quando fazem uma animação especial pro Shikamaru prendendo o Hidan e mostrando que ele tinha separado uma armadilha especial, já que essa floresta, nunca antes citado, na verdade era uma floresta especial do clã da família dele, e só ele conseguia andar lá dentro, então o Kakuzu não ia saber como encontrar ele lá, e ele tinha bolado essa armadilha desde o começo, porque ele é o Big Brain e assistiu The Big Bang Theory diversas vezes. Aí ele explode o Hidan e é isso. Assuma 100% vingado. E agora sim a gente volta pra luta contra o Kakuzu. E na moral, quando a intro da batalha já vem desse jeito, é porque essa luta vai ser foda pra cacete. E na moral, depois de 1 hora inteira nesse capítulo, com todas as lutas sendo só pra encher linguiça, como é bom ter uma lutinha de verdade nesse jogo. Com mecânica, coisas legais acontecendo, soco na boca, porradaria. Finalmente, é isso que eu queria ver. Isso até é um ponto pra falar, por exemplo, sobre Storm 4, que veio a sair alguns anos depois, porque ele não tem esse modo de mundinho aberto. Só que justamente por não ter isso, as lutas lá são muito melhores. Eles justamente focaram na parte legal, que é essas lutas muito grandes, muito fodas. Eu até tinha um olhar do saudosismo que não, o Storm 2 era melhor porque eu jogava quando eu era pequeno. Só que vendo aqui hoje em dia o quanto de luta inútil tem aqui, realmente eu olho e falo, não, de fato, o Storm 4 realmente sabe fazer as coisas muito bem. Mas enfim, parando de mamar as bolas do Storm 4, finalmente a parte boa da luta começa. E o Kakuzu saca das máscaras elementais que ele tem, e a porradaria finalmente começa, dando voltas em árvores pra conseguir escapar de raios. Eu adoro escapar de raios nesse jogo. O Naruto começa uma corridinha extremamente ridícula numa árvore e destrói uma máscara com um chute, que eu acho uma das partes mais engraçadas desse jogo. O Kakuzu tenta atacar usando a máscara do fogo, e mal ele sabe que o Naruto é basicamente imune a fogo, porque toda vez ele usa a energia da raposa e consegue entrar no meio do fogo e foda-se, pula pra meter socão na boca do jeito que a gente gosta, afunda o Kakuzu, cai quicando com um pedaço de lixo. As máscaras que sobraram vão voando pro corpo do Kakuzu e ele se transforma nessa porra aqui que eu não sei nem explicar o que é, só é bizarro, só é foda, e a gente volta na porradaria pra cima dele, até que ele começa a soltar ainda mais energia e se torna essa forma amórfica com um Kakuzu dentro, e a luta que era pra ser um jogo de luta se torna uma boss fight, onde você tem que analisar os padrões de ataque pra conseguir evitar os ataques dele e poder atacar no momento certo. Eu só confesso que essa parte aqui demora um pouquinho, ela é bem longa na verdade, então tomei um pau algumas vezes, demorei um pouquinho pra conseguir matar, mas no final de tudo, o Naruto finalmente resolve usar a técnica especial que ele treinou pra esse momento, o Rasen Shuriken, aonde ele consegue avançar usando alguns clones, e usando eles como impulso, a gente finalmente consegue jogar a técnica pra cima do Kakuzu. E com uma das cenas mais fodas desse jogo, a gente simplesmente arremessa o Kakuzu e desintegra ele e os 5 corações que ele tinha, todos de uma vez só. E no fim de tudo, deu bom, rapaziada, conseguimos matar o Kakuzu. E aqui eu acho que é bom ele ficar no insano, porque a batalha foi legal, mas demora pra caralho nessa parte aqui, eu não quero nem mostrar o quanto eu passei sofrendo nesse lugar. Um tempo depois dessa última missão, a gente consegue ver o Naruto andando na vila e encontrando com o Jiraiya de novo, aonde eles até aproveitam pra mandar ali um miojão pra dentro, e enquanto o Naruto aproveita esse momento com o Jiraiya, a gente vê o outro lado da história, aonde agora a gente vai seguir o lado da história do Sasuke, aonde logo de cara a gente já vê como o Orochimaru tá completamente fudido e precisando ir logo pra segunda parte do plano dele, que era roubar o corpo do Sasuke. Só que justamente nessa hora o Sasuke aparece e percebe que agora já acabou essa brincadeira, e resolve que ele mesmo ia resolver os problemas com o Orochimaru num combate mano a mano, insanidade total, até você olhar que a barra de vida dele é uma barrinha feia, ou seja, essa luta é um filler, logo foda-se. É só a gente
bater nele que ele morre. E no caso ele de fato morre. O Sasuke fica só na frente do corpo morto do Orochimaru. O Kabuto aparece, percebe o que aconteceu e o Sasuke só abandona ele dizendo que tem coisa melhor pra fazer. E a partir disso a gente continua o modo história, agora tendo uma outra parte do mapa que antes não tava liberado e jogando com o Sasuke. E nesse momento ele tem um rolê gigantesco pra gente resumir aqui, mas que basicamente sente-se aí na cadeira. A partir de agora é muita exploração de mapa. A gente encontra um monte de pergaminhos largados que são pedaços da história e o nosso objetivo agora é recrutar membros pro grupo chamado Taka, que é um grupo do Sasuke. O primeiro membro que a gente encontra é o Suigetsu. A gente espanca ele e ele começa a seguir a história com a gente. Então por causa do Suigetsu ele consegue liberar passagens que a gente não tinha acesso antes no mapa. A gente vai até uma praia, encontra mais um daqueles pergaminhos que liberam um personagem escondido, enfrenta um clone do Sasuke, chega em uma outra base do Orochimaru e lá a gente finalmente encontra a Karen, que é basicamente a Sakura do grupo deles. Ela também consegue liberar algumas áreas que só ela mesma consegue. A gente passa por um labirinto horroroso, com uma câmera ridícula, um puzzle que não faz sentido nenhum, onde o mapa não explica nada. Você chega numa porta, a porta tá trancada e você passa tempos andando nesse labirinto em que você não pode fazer nada além de andar e pular. E é sério, a câmera desse lugar é uma merda! Meu Deus, me mate! A gente finalmente consegue abrir aquela porta, chega até uma prisão, onde lá a gente encontra o Jugo, que é um maluco bizarro que era um experimento do Orochimaru, que matou todo mundo da prisão. A gente também dá um pau nele, inclusive eu acabei de ver agora que a gente tem que fazer isso 2 vezes. Isso é a prova de que tem muita luta aleatória, eu esqueci que tinha que lutar 2 vezes contra ele. E aí, dando um pau no Jugo, ele também vem pro nosso lado. E agora sim, com o grupo da Taka finalmente reunido, a gente tinha uma única missão com o Sasuke, que era matar o irmão dele, Itachi Uchiha. E é com essa ideia que a gente já começa essa missão. Isso até é uma ideia muito boa do jogo, porque ele não te enrola em nada. Se ele fala que vai matar o Itachi, a gente vai matar o Itachi. Porém, obviamente, no meio do caminho, os outros membros da Akatsuki não iam deixar barato o Sasuke querer simplesmente ir acabar com o irmão dele, que é um dos membros mais importantes da Akatsuki. Então, o Deidara e o Tobi aparecem pra enfrentar o Sasuke e a gente começa uma batalha contra eles. E no caso, de novo, é só uma lutinha aleatória, então a gente pode pular aqui, foda-se. Aí depois que o Deidara toma um pau, ele fala, não, eu não posso tomar um pau. Então tem uma outra luta contra ele, só que dessa vez ele tá transformado nessa forma muito foda, só que é só mais uma luta normal, não tem nada de diferente de novo, é só o bicho grande. E a gente basicamente mata ele da mesma forma. Que foda. Genuinamente, uma das únicas partes realmente legais aqui é quando o Deidara percebe que nesse estado ele não vai conseguir acabar com o Sasuke, então como um artista, era a hora da obra final dele. E condensando toda a energia que ele tem, ele resolve se explodir, já que a arte é uma explosão. E o Sasuke sai vivaço e foda-se. O Deidara basicamente se matou aqui no jogo. É isso, missão completa. Mas enfim, depois da batalha contra o Deidara, a gente continua nossa caminhada pra poder ir até o Itachi e encontra o Itachi. E obviamente o Sasuke já vai pra cima dele com tudo, mas obviamente aquele Itachi ali era só um clone. E o Itachi de verdade tava esperando a gente no esconderijo dele. O Kisame, que era o parceiro do Itachi, aparece também no caminho pra impedir a gente, mas basicamente o Sasuke foge e quem tem que lidar com a situação é o Suigetsu. O que pelo menos pra mim é uma ceninha engraçada, o Sasuke só vai embora e deixa todo mundo brigando ali, mas de novo, nada a comentar, é só uma briguinha aleatória. No fim, depois de tudo, o Sasuke finalmente chega no esconderijo dos Uchihas, aonde ele sabia que o irmão dele ia estar esperando por ele lá. E justamente lá a gente encontra o Itachi. E sem mais conversas, essa luta finalmente começa. E meu amigo, você não tá entendendo o tanto de luta bosta que teve até a gente chegar aqui. Eu cortei completamente do vídeo, mas esse jogo é em capítulos. E a gente passou um capítulo inteiro sem ter nenhuma luta relevante. Só coisinha aleatória. Que inclusive foi todo aquele capítulo ali da Taka, que eu basicamente pulei tudo porque não tinha nada legal pra comentar. Mas aqui finalmente acontece uma luta de verdade. Os dois irmãos atacam com as mesmas técnicas e a gente tem esse combate pra ver quem ficou melhor com o passar dos anos. O Itachi é completamente consumido pelas bolas de fogo do Sasuke, até que ele ativa o Amaterasu, que é uma técnica de fogo negro que queima tudo. E a gente simplesmente tem que fugir, porque se isso pegar, a gente morre instantaneamente. Então o Sasuke foge pra parte de cima da arena. O Itachi aparece tendo perdido um olho pra poder usar o Amaterasu. E ele então se prepara pra usar a técnica que ele tinha treinado desde o começo, Kirin, o deus dos raios. E joga um golpe com tudo pra cima do Itachi. A arena inteira que a gente tá desaparece em 1 segundo. O Itachi fica arregaçado no chão e o Sasuke, quase sem energia, finalmente comemora que conseguiu derrotar o irmão dele. Até que do nada, o Itachi simplesmente começa a se levantar. E ele revela que ele tinha um Susanoo, simplesmente uma das técnicas mais poderosas apresentadas na história. E o Itachi simplesmente bota ela pra enfrentar o irmão dele. E a luta, de novo, muda
completamente. Aonde agora tem todo um esquema em que a gente não pode enfrentar o Suzano e tem que esperar aberturas pra conseguir bater no Itachi, que fica vulnerável enquanto o Suzano tá atacando. Aonde quando ele fica vulnerável a gente consegue atacar e depois fugir do Suzano pra ele acabar não pegando a gente. É sério, eu aceito você criticar esse jogo por muitas coisas, mas se algum dia eu ver alguém falando que isso aqui não é legal, meu amigo, você já tá morto por dentro há muito tempo. A gente continua tentando bater no Itachi assim que a gente abre uma brecha, mas do nada o Itachi puxa o Suzano dele com tudo pra cima do Sasuke. E é nessa hora que a maldição que tinha sido colocado nele há anos volta a ativar. Justamente o poder que o Orochimaru tinha usado porque ele sabia que alguma coisa podia acontecer. Então a energia do Orochimaru se manifesta em várias cobras gigantes fodas. E a gente tem esse combate dessas cabeças de dragão saindo de dentro do Sasuke e o Suzano do Itachi num combate muito foda. O Orochimaru do nada aparece dentro de uma cobra, mostrando que aquilo era uma parte dele que ele tinha preparado. Ele começa a reunir a energia de dentro do Sasuke pra atacar uma bola de raios pro Itachi. A gente tem esse confronto que eu não sei nem explicar o que tá acontecendo. Só é foda, tem brilhos, aí pica pra caralho. Do nada a arena simplesmente explode e o Itachi caído no chão já não consegue mais aguentar. Mas é aí que a gente vê que a espada do Suzano ainda tava ativa e ele tava só escondido esperando a hora certa. Porque tudo que é atingido pela espada do Suzano é selado pra sempre. E com isso, o Itachi tinha acabado de liberar o irmão dele da maldição que o Orochimaru tinha colocado há tantos anos. E é nessa hora que o Itachi começa a avançar pra cima da gente. E simplesmente não tem como reagir. Você pode tentar bater no Itachi, mas nada adianta. Ele começa só a empurrar o Sasuke lentamente. E no fim de tudo, quando a gente vê que não tem mais esperança pro Sasuke, ele é finalmente encurralado, que o irmão dele simplesmente fica sem forças e morre ali mesmo. E em meio a um puta mar de memórias bagunçadas dentro da mente do Sasuke, ele também não aguenta e desmaia do lado do irmão. A gente tá uma parte meio confusa, que de novo, eu podia pesquisar pra fazer as coisas, mas eu não vou. Então eu vou tentar explicar o que eu entendi, beleza? Do nada, o Tobi aparece, que é outro cara da Akatsuki, que fala, não, é que, presta atenção, o Deidara tá morto também, mas eu não sou seu inimigo, beleza? E aí que ele fala que ele tem alguma coisa pra contar, que é um detalhezinho bem pequeno, que na verdade o Itachi, ele nunca foi do mal. Tudo que o Itachi tinha preparado desde o começo era um plano pra salvar a vida do Sasuke. Todo aquele massacre que aconteceu era a única forma de poder salvar o Sasuke, senão todo mundo ia morrer. E ele sabia disso porque na verdade o Tobi também era um Uchiha. E aí ele mostra o olho que só os Uchihas têm, e o Sasuke fica puto quando ele vê isso, e acaba que ele também solta um Amaterasu pra cima do Tobi, que é o fogo que devia queimar a pessoa até a morte pra sempre. Só que com o Tobi não funciona, porque na verdade o Tobi, ele não era o Tobi, ele era o Uchiha mais forte do mundo e que tinha bolado todo um plano muito pica, porque na verdade ele era o Madara. E aí ele explica todo um rolê da Vila da Folha de 100 anos atrás, e que foda-se, isso aqui é um vídeo do jogo de luta, foda-se. Só que ele explica isso porque na verdade ia acontecer um massacre com os Uchiha, porque os Uchiha era muito forte, daí as pessoas tinham medo deles. Aí o Itachi falou, não, deixa que eu mato todo mundo, só que daí o meu irmão fica vivo. E além disso, ele se juntou pra um grupo de criminosos pra conseguir pegar informações e pra se sacrificar, porque quando o Sasuke matasse ele, o Sasuke ia ser conhecido como herói por ter matado um dos grandes cabeças da Akatsuki. Então ele ia conseguir dar uma boa vida pro irmão dele. Além de que toda aquela batalha foi justamente pra conseguir selar a parte do Orochimaru, pra tirar a marca da maldição do Sasuke, fazendo com que assim ele literalmente esteja livre de qualquer amarra, já que o Orochimaru não tinha mais nenhum controle sobre ele, e ele seria conhecido como uma das pessoas mais importantes da vila, já que ele seria o herói que finalmente conseguiu vingar o clã dos Uchihas. E é até por isso que o Itachi morreu com um sorriso no rosto. E finalmente, saindo da parte de explicações e chatices, a gente tem um momentinho do Sasuke percebendo que ele finalmente estava livre, com várias memoriazinhas e imagens do passado dele, num momentinho muito bonito, onde a gente consegue ver tudo aquilo e perceber como que o irmão dele sempre amou ele, e ele literalmente só não tinha conseguido perceber até o último momento, e assim, ele simplesmente desaba em lágrimas. E ele também decide que vai fazer um massacre e vai matar toda a Vila da Folha por terem feito o irmão dele ter matado todo o clã deles. Só que essa parte não é falada nesse jogo, então você pode ignorar. Eu esqueci da luta do Itachi. Foda pra cacete, nossa, é uma das melhores, mano, nossa, gozante, ai. Porém, obviamente, tudo que pode dar errado, vai dar errado e da pior forma possível. Então a gente tem uma visão de mais dois membros da Akatsuki, aonde eles estão conversando que uma pessoa acabou de chegar. E justamente essa pessoa é o Tobi, ou melhor dizendo agora, o Madara, aonde eles conversam que finalmente chegou a hora. Mas antes disso a gente volta pra Vila da Folha. E
E basicamente aqui a gente tem um outro capítulozinho que dá pra resumir bastante, porque a grande base desse capítulo é o Jiraiya tá se infiltrando na Vila da Chuva, justamente pra ir atrás daqueles membros da Akatsuki que a gente tinha acabado de ver. Então a gente joga o capítulo inteiro com o Jiraiya, acaba até passando por algumas áreas onde ele se lembra de ter treinado com o Naruto, e a gente joga essa memória dele treinando, e finalmente chega na Ponte Tenchi, aonde pra conseguir investigar a vila sem ser percebido, ele se transforma em um sapo e aproveita o fluxo do rio pra conseguir chegar na Vila da Chuva. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Pen sente que alguém com uma energia muito poderosa acabou de entrar no alcance da chuva, e que é bom eles ficarem preparados pra o que quer que aconteça. O Jiraiya então consegue chegar na vila, e lá ele encontra com a Konan, uma antiga aluna do Jiraiya, e agora uma das membros da Akatsuki. E a gente também dá um pau nela. E é depois da luta deles que a Konan fala que o real oponente do Jiraiya ia estar esperando por ele na parte de baixo da cidade. E assim que ele vai até aonde a Konan mandou, ele consegue reconhecer os olhos do Pen, os olhos de que ele nunca poderia se esquecer. Mais um que tinha sido aluno do Jiraiya há muito tempo atrás, também tinha se tornado um membro da Akatsuki. E quando o inimigo começa a batalha já invocando o bichão que ele vai usar no meio do combate, é que você percebe que finalmente estamos diante de um combate de verdade. E essa batalha já começa diferente, porque enquanto as outras a gente começa numa luta normal, aqui a gente já tem essa luta especial contra esse caranguejo do Pen, e que basicamente a gente é obrigado a ficar batendo nas patas do caranguejo, porque é o único lugar que ele realmente toma dano. E é derrotando esse bicho que o Pen pula pra parede e simplesmente faz uma técnica de invocação pra trazer um Cérebro de 3 cabeças, e que obviamente o Jiraiya não deixa barato e começa a usar a invocação que ele mesmo tem dos sapos do Monte Mouboro. Então a gente começa a lutar usando os sapos e enfrentando as invocações do Pen, até o momento em que o Pen invoca outros Pens pra ajudar ele na batalha. Só que esses Pens são muito fortes, eles não eram só clones aleatórios. E é nessa hora que a gente vê que o Jiraiya já tava preparado, e ele simplesmente ali tinha alcançado o poder máximo no estado mais calmo, o modo Sannin, aonde agora a gente continua a luta com o Jiraiya, tendo que enfrentar 3 Pens ao mesmo tempo. Só que a gente tá muito forte por causa do modo Sannin, então a gente começa a arregaçar esses Pens no meio da batalha. E esse esqueminha de estar enfrentando 3 personagens ao mesmo tempo é um negócio que só aparece nessa luta. De novo, o jogo sabe colocar regras pra quebrar na hora certa e deixar o jogo muito legal. E a mecânica completa aqui é que a gente tem que dar um jeito de derrubar todos os Pens que estão nessa luta e arremessar eles pro meio da arena. Mas a gente tem que fazer isso com os 3 ao mesmo tempo, senão não vai adiantar. Então a gente pensa um pouquinho ali pra conseguir organizar todo mundo num mesmo canto, taca todo mundo pro meio da arena e usa o Rasengan gigante pra acabar com eles ali. O que inclusive quase funciona se não fosse o Pen ter aguentado esse golpe e invocado mais um bicho pro meio da luta. Dessa vez com um touro gigante que vai pra cima do Jiraiya também. E que pra segurar o touro, o Jiraiya simplesmente cria um oceano de fogo pra cima dele, explodindo completamente o touro, mas que de dentro do fogo o Pen ainda consegue se recuperar e avança pra cima do Jiraiya mais uma vez. E a gente vê que mesmo todo fudido, o Pen ainda tá muito forte, sendo que até os sapinhos do Jiraiya ali tem que ajudar, usando a técnica deles pra conseguir prender o Pen em uma ilusão, aonde dessa vez finalmente a gente consegue finalizar o Pen e deixar ele completamente desmaiado no chão. E enfim, conseguindo finalmente derrotar o Pen, o Jiraiya se prepara pra ir embora, já que o trabalho dele tava feito, ele podia voltar pra Vila da Folha, mas é aí que ele é emboscado. Ele sente uma presença atrás dele e acaba tomando um único golpe nas costas e é arremessado pra longe. E é nessa hora que a gente vê vários Pens aparecendo, e esses eram os 6 caminhos do Pen. Só que no meio dos caminhos do Pen, o Jiraiya conseguia reconhecer o rosto de um deles, que era o Yahiko, o último dos alunos do Jiraiya. E vendo que os alunos dele tinham se tornado isso, o Jiraiya se levanta, porque ele não pode deixar as coisas desse jeito. Então a gente continua essa batalha contra os 6 caminhos do Pen, e a gente vê que o Jiraiya tá completamente fudido nessa luta. Ele tá lutando contra 6 inimigos, e ele simplesmente não tem chance nenhuma de sobreviver. É só uma luta contra o tempo, pra saber quanto tempo mais o Jiraiya aguenta ficar ali. Mas chega um momento em que eles dizem que isso já foi longe demais, e os 6 caminhos do Pen pulam e cravam pedaços de metal nas costas do Jiraiya, aonde, com ele caído no chão, ele começa a ter só memórias, a única coisa que ele pode fazer agora. E ele tem muitas memórias do Naruto, o último aluno que ele teve, e era um aluno que tinha entendido a mensagem principal do Jiraiya, a esperança, o amor e como o ódio
vídeo não vai levar ninguém a lugar nenhum. E nesse caso, o Jiraiya não podia se deixar morrer dessa forma. E ele simplesmente resolve que ele vai partir com tudo no seu último momento pra ir pra cima dos caminhos do Pain. E com um último golpe, o Jiraiya simplesmente consegue derrotar um dos caminhos do Pain com um Rasengan gigantesco que ele tinha. Mas, no final, tudo já tinha acabado. E o Jiraiya começa a afundar cada vez mais e mais no oceano, sem ter nenhuma chance de voltar. Esse era o fim do grande galã da Vila da Folha. E depois de tudo, e lembrando de tudo que ele fez em vida, e de tudo que ele passou ao lado do Naruto, ele percebe que ele não foi um fracasso. Ele conseguiu sim ter uma boa vida. E afundando então cada vez mais e mais no oceano, o Jiraiya simplesmente desaparece. E enfim, de volta à Vila da Folha, dessa vez a gente volta a controlar o Naruto. E indo conversar com a Tsunade, ela infelizmente fala que tem uma mensagem importante pra passar. Um dos sapos do Jiraiya tinha conseguido voltar daquela luta e tava aqui pra avisar que o Jiraiya tinha falecido em uma missão. E isso destrói o Naruto. E não só ele, todo mundo fica abalado. E essa parte do jogo, basicamente, é o Naruto destruído. A gente anda pela vila inteira e ele tenta buscar algum fragmento, alguma coisa pra se agarrar e tentar sentir de novo a emoção de estar junto com o Jiraiya. Ele se lembra de tudo, desde o começo, como foi começar a treinar com o Jiraiya e todo o tempo que foi passando. E quem acaba chegando nessa exata hora que o Naruto tá pensando é o Iruka, um dos ninjas que sempre teve ali do lado do Naruto, desde o começo. E ele mesmo sabe que o Jiraiya não vai voltar, mas uma parte dele ainda vive no Naruto, e essa parte o Naruto pode levar pra frente. Aí depois disso a gente é sequestrado por um sapo e acaba indo parar na montanha dos sapos, e o sapo do Jiraiya basicamente faz a gente treinar ali, fica criando alguns clonezinhos pra gente ter que enfrentar, e é só isso, a gente fica só batendo numa galera aleatória. Só que enquanto isso, a gente vê que o Pain chegou na Vila da Folha, e a gente então continua esse jogo com o Kakashi, sentindo um mau pressentimento e correndo pra Vila da Folha. Só que chegando lá, ele vê que a vila inteira tava destruída, e tudo aquilo era culpa de uma pessoa. O Pain tinha acabado de destruir a vila. E a gente até tem uma batalha contra o Pain, mas não adianta de nada. Assim que a batalha acaba, o Pain simplesmente mata o Kakashi. E cansado de tudo, o Pain, nos céus, mostra que ele veio aqui para fazer com que o mundo todo conheça a dor. E ele então destrói completamente o que sobrou da vila, transformando a vila em uma cratera. A Vila da Folha finalmente destruída. Mas quem chega na hora para acabar com o Pain é simplesmente o Naruto, com o poder máximo no estado mais calmo, o modo Sannin. E a ajuda dos sapos do Monte Melboco. E basicamente com essa visão da vila completamente destruída, a gente tem a batalha contra os 6 caminhos do Pain. E basicamente essa luta é o que você espera da luta final. É a gente arregaçando o Pain na porrada. Ele chama os 6 caminhos no meio da batalha e a gente simplesmente começa a enfrentar 6 inimigos. E foda-se, é porradaria do mais gostoso tipo possível. Eu não sei nem explicar o que era pra ser isso aqui, só é lindo. A gente vê aquele Pain de invocação trazendo um monte de invocação no meio da batalha, os amigos sapos do Naruto pulando no caminho pra segurar eles também, e a gente vendo os sapões enfrentando a galera, mais um Pain avançando e conseguindo mandar todos os sapos pra longe de uma vez só, e o Naruto usando o Rasengan Shuriken pra simplesmente acabar com 2 Pains ao mesmo tempo. A gente vê ele exausto por estar tentando usar essa técnica, até a hora que ele resolve que vai matar o Naruto ali, mas a Hinata, que sempre amou o Naruto, aparece e segura o golpe pra ele, morrendo na frente do Naruto. E isso simplesmente libera a porra da raposa de 9 caudas. E a gente então muda a luta completamente pro Naruto arregaçando o Pain na porrada. Ou na verdade seria, porque aqui eu tenho honestamente que parar tudo pra falar que essa parte realmente ficou uma merda, hein? Porque essa parte demora pra caralho, porque o Pain fica botando um escudinho e não dá pra dar dano. Você tem que esperar, aí você tem que apertar B nele, aí você consegue bater, e depois disso ele já volta a ficar usando a porra do escudinho dele. Quem pensou nisso? Sério, eu tenho que destacar o quão cagaram na parte final da luta final do jogo. Olha essa porra, mano. Não é possível que você tá falando isso aqui é legal. Na moral, quem pensou nesse erro? Enfim, sacanagem da parte, depois de um tempinho a luta volta ao normal. Só que eu queria muito citar essa bosta aqui. Enfim, eventualmente o jogo se lembra que ele é bom e o Pain simplesmente começa a pegar o chão que tá ali junto com o Naruto e reúne tudo no céu, criando um meteoro feito dos restos da vila e
prendendo o Naruto no céu, aonde nessa hora o Naruto fica tão puto que ele simplesmente toma conta de todo o meteoro e se torna essa porra aqui que eu não sei nem o que dizer, só é foda. E essa merda dá um grito que arregaça o Pain na parede. E o Naruto fica tão descontrolado que a gente acaba entrando pra dentro da mente dele e ver o que tá acontecendo. Aonde lá a gente vê o Naruto destruído, basicamente tendo perdido completamente tudo. Até que alguém aparece ali pra dar uma mãozinha pra ele. E esse alguém é simplesmente o quarto Hokage da Vila da Folha. E que a gente descobre aqui que era o pai do Naruto, que acabou morrendo há muito tempo atrás. E isso que a gente tá vendo é um pedaço da energia dele que ele deixou guardado dentro do Naruto pra caso a raposa acabasse tomando controle dele, igual acabou de acontecer. O Naruto tem uma longa conversa tentando entender o que ele vai fazer. Ele não quer perdoar o Pain, mas só matar ele não vai trazer ninguém de volta. A vila tá destruída. O que cacete ele tinha que fazer agora? E o Minato só fala que ele confia na escolha do Naruto. E assim que a gente volta ao mundo, a gente volta pra porradaria. E agora um pouco mais calmo e com a cabeça no lugar depois de ter falado com o próprio pai, a gente finalmente pode terminar essa luta. E não tem melhor forma de fazer isso do que simplesmente usar um Rasen Shuriken como distração e atacar com uma caralhada de clone pra cima do Pain. E mesmo com ele tentando segurar os clones, a gente faz mais e mais e mais e arregaça o Pain no meio. E no momento final, vendo que o Pain já tá bem fraco, o Naruto sabe que só tem uma única forma de vencer, que é com a técnica que ele aprendeu do próprio mestre. E a gente então tem esse Rasengan carregando toda a energia e as palavras do Naruto, com direito a essa cena incrível, e até o Pain vendo que o Jiraiya sempre vai estar vivo dentro do Naruto. E com o Pain sendo arremessado pra longe, a gente finalmente termina essa luta. E rapaziada, só parando aqui porque eu esqueci de colocar o Pain na tier list, e eu tô voltando aqui literalmente um dia depois só pra lembrar disso. Enfim, como eu falei, a luta dele tem umas partes bem broxantes, e unicamente por isso ele vai ficar aqui no insano, porque eu não consigo botar ele junto com essa galera que tem uma luta muito foda. E bem, a partir de agora, a gente finalmente terminou aqui a base do jogo e tem a historinha final que, infelizmente, no jogo eu achei bem mais confusa do que deveria ser, porque como eu disse, aqui no jogo não tem muito peso nas palavras da galera. Então eu vou explicar pra você do melhor jeito possível, que é o jeito que eu sei. O Naruto, ele vai lá e ele fala com o Pain, que tá no chão, daí tipo, ele tá morto. Aí o Pain fala, cara, eu tô numa árvore. Aí o Naruto, ele vai numa árvore, e aí ele encontra lá um cara que tá dentro de uma banheira com vários bagulho na costa dele, e aí esse cara é o Nagato, e na verdade todos os Pain, eles eram o Nagato, e Pain significa dor. Então a ideia do Pain, na verdade, era um avatar que o Nagato tinha criado, porque ele queria fazer com que o mundo sentisse a dor que ele sentiu, porque o Nagato é um fudido. Eu na verdade posso passar 12 horas explicando, mas o Nagato só se fudeu na história inteira do anime. Mataram os pais dele, mataram o cachorro dele, mataram os amigos dele, e aí ele se fudeu tanto que ele falou, quer saber? Vocês são ruins, e eu vou fazer vocês sentirem a mesma dor que eu senti. E aí ele resolveu, se o mundo for ser do mal, eu vou fazer as pessoas ficarem boas, deixando todas elas com medo de mim. Aí ele resolve fazer genocídio pra matar as pessoas. E aí, com as pessoas com medo dele, elas vão se unir. E aí as pessoas vão finalmente viver em harmonia, porque elas estão sofrendo dor. Por isso que ele é o Pain. E aí o Naruto, ele fala, isso é ridículo, é a ideia mais idiota que eu já tive. Aí o Nagato fala, não, mas veja bem, a minha ideia é muito boa. Aí o Naruto fala, mano, ado. Aí o Pain pergunta que? Aí o Naruto responde, porque na verdade o Jiraiya, todo o ensinamento dele era baseado em como o ódio só gera ódio, justamente porque o Jiraiya tinha visto todo o ódio do mundo. Então ele fala que na verdade esse plano é muito burro, porque a única forma de vencer o ódio é com amor. Aí ele fala, Nagato, você tem que ser legal. Aí o Nagato fala, pô, man, é verdade, vou ser legal. Aí ele junta as mãos e morre. Só que na verdade ele não morreu, ele ressuscitou todo mundo usando a vida dele. Então todo mundo volta e o final feliz. E olha, obviamente não é só isso, é porque genuinamente se eu fosse parar pra explicar todo o plano do Pain, eu ia ficar 1 hora tentando explicar como funciona a mentalidade do personagem, mas essa não é a ideia desse jogo. Esse jogo se foca muito mais em ter lutas fodas, e é isso que ele tem, e é nisso
isso que ele faz ser muito bom. E enfim, eu acho que dá pra aproveitar o modo de Free Battle do jogo pra falar um pouquinho sobre as minhas considerações finais sobre o Naruto Storm 2. Onde eu quero ser bem sincero, esse jogo só é divertido, ponto final. Ele só é muito legal. Se você quer ver animações bonitinhas, se você quer ir pra uma porradaria, esse jogo é muito bacana. As boss battle deles são muito legais. E eu genuinamente quero muito ver como tá os próximos jogos de Naruto agora. Porque eu me lembro com muito carinho desse segundo jogo. E eu joguei a maioria dos outros, mas já faz tanto tempo que talvez seja uma boa experiência realmente parar pra revisitar, ver um pouco sobre eles. O único ponto que eu realmente fiquei meio triste é que não tem muito foco na história do jogo e Naruto é uma história muito pesada. Então, como o jogo não sabe muito bem condensar isso, você simplesmente pula a história inteira e vai pra luta, que é a parte mais legal. Tem muita lutinha bunda, lutinha filler, mas é um jogo que só é divertido demais. Eu não consigo falar em nenhum aspecto que ele seja ruim, embora talvez os próximos sejam melhores. Não é esse o ponto. Eu não quero dizer que um é melhor ou o outro é pior. Esse jogo é divertido. Foi muito legal gravar esse vídeo, foi muito legal relembrar das coisas de Naruto, voltar um pouquinho no passado. E é algo aí que talvez uma galera que nunca viu Naruto, até por isso que eu não usei nenhum termo de Naruto nesse vídeo. Sim, me doeu chamar jutsus de técnicas, mas era a melhor forma de conseguir explicar. Talvez uma galera se interesse e queira ver como é essa história de verdade, ver pelo anime, ver a história. Enfim, é um joguinho muito divertido, muito bacana e vale muito a pena ser jogado. Foi muito legal jogar isso aqui. Além do mais, se você tá vendo essa parte do vídeo agora, quer dizer que esse vídeo acabou atrasando e me desculpa, tá? Eu detesto atrasar vídeo, eu prefiro perder uma perna a atrasar um vídeo, mas eu voltei com um canal secundário agora a postar vídeo todo dia, então ainda tô tentando me arrumar aqui um pouquinho na minha rotina e eu espero que isso não tenha atrapalhado, tá? Espero que os fãs de Naruto não me crucifiquem por atrasar o vídeo, mil perdões. E enfim, se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, isso é uma coisa muito importante. E o hypar, hein? E se te hypar na sua conta, sabe? Sinto o cheiro de hype. Ajuda demais, você não tá nem ligado. E enfim, mano, eu não posso sair desse vídeo sem agradecer aos membros do canal que ajudam demais a gente no nosso conteúdo toda semaninha. Sério, rapaziada, do fundo do meu coração, eu não sei o que eu faço de tão legal pra vocês estarem aqui comigo, mas muita gente confia nesse projeto. Só muito obrigado do fundo do coração. E enfim, como prometido aqui no meu contrato, eu sou obrigado a mandar um membro para os meus... Mandar um membro? Mandar um salve aqui pros meus membros irados do canal que ajudam muito a gente. Com um salve especial pro Isobutano, Gustavo Henrique, F. Miura, Malik, Bruno Ressieri, Crowdark Z, Lucas Iglesia, Viajante Garoz, Plane Bug, Caroline Moraes, Ex Bonichan, Yukajo, Yasperites, Chucaribou, Renato Guedes, Nugget, Thiago Raulino, Maek, Gustavo Elias, Skyler Tsu, Resgamer12, Thiago Sambo, William Kelly, Lucas Ocas, Squeak, RudyPSLT, Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Dunks, War, Ludi Kaká, Kirino e sei lá moleque. E um salve ainda mais especial pros malucos que são os membros insanos do canal, com mais dinheiro do que bom senso. De novo, muito obrigado do fundo do meu coração. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, parem de me ajudar, parem, eu quero ser um fudido. Droga, eu não consigo, mano, as pessoas são muito legais. Com um salve especial aí pros membros insanos: Freinex, Tijolo de Lego Vermelho, Unnecessary Life, Yang, Shabab SV, Heitor Cagado e Sala do Tiger. Muito obrigado pelo apoio. Sério, rapaziada, nesse vídeo eu tentei fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Acho que quem percebeu notou, mas eu tô tentando me encontrar um pouquinho no YouTube, né? Eu tô revendo vídeos antigos meus, tentando ver o que eu gosto nos vídeos. Eu sempre gostei muito de botar as piadinhas da tier list, né? Um negócio que virou uma marquinha minha. A galera fala, cadê as tier lists? Só que eu não sei, eu só botava porque eu queria categorizar coisas nos vídeos. Mas sei lá, eu tinha me esquecido um pouco, então eu tentei voltar um pouquinho com a tier list, tentei pausar, fazer piadinha, zoar. Eu adoro contar a história dos jogos, então é meio complicado achar esse meio termo em que fica engraçado de eu falar da história, mas que ao mesmo tempo eu consiga passar a emoção que a história pede. Eu não vou contar a história, que hilário, o Naruto é um fudido e as pessoas fazem bullying com ele. Essa história pede um peso diferente. Mas enfim, é isso. Eu espero ter gostado desse vídeo e nos vemos aí semana que vem, ou no canal secundário, não sei, depende de quão louco você é pra ver minhas aventuras por esse YouTube, ou nas lives. Puta, eu esqueço de divulgar minhas lives, droga!